De volta com Rede Família Esporte para esse segundo bloco, vamos falar então da reta final dos estaduais pelo Brasil. 18 estados já conheceram seus campeões em 2013. Em algumas localidades, semifinais e finais ainda mexem com o coração do torcedor apaixonado. Muitos times já festejam com sua torcida. Acompanhe todos os estaduais pelo Brasil. Pelos estaduais Brasil afora, com os jogos deste final de semana, já são conhecidos 18 campeões estaduais em 2013. Saiba os clubes que subiram mais alto ao pódio. No Rio Grande do Sul, o Internacional. Criciúma é o campeão catarinense. No Paraná, o Coritiba. Em São Paulo, o Corinthians. O Botafogo é o campeão carioca. Em Minas Gerais, o Atlético. No Espírito Santo, a Desportiva Capixaba. Campeão goiano, o Goiás. No Distrito Federal, o Brasiliense. No Mato Grosso, o Cuiabá. Campeão sul-matogrossense é o Sene. Na Bahia, o Vitória. Campeão pernambucano, Santa Cruz. Em Alagoas, o CRB. O Ceará é o campeão cearense. No Rio Grande do Norte, o Potiguar Mossoró. Campeão paraense, o Paysandu. No Piauí, o Parnaíba. Alguns estados ainda não conhecem seus campeões. No Campeonato Rondoniense, Pimentense e Vilhena farão a final deste ano. No Maranhense, Sampaio Correia e Maranhão são os favoritos para avançarem à final da competição. Nacional e Princesa dos Solimões fazem a final do Amazonense. Palmas e Gurupi duelam pelo Tocantinense. No Acreano, Rio Branco e Plácido de Castro fazem a final. Tá aí então, né? Você conheceu os 18 estados que já festejam com as suas torcidas. A bola rolou em mais um final de semana com muitos gols, vários campeões estaduais e muita festa. Agora sim, hora de gols no Rede Família Esporte. Com direito a gol de Romarinho, filho do craque Romário, o Brasiliense fez 3-0 e garantiu o título. No Campeonato Baiano aconteceu o esperado. O Vitória é o campeão. Depois da goleada no primeiro jogo da final, a equipe rubro-negra só empatou com o Bahia por 1-1, mas levou o título. Em Santa Catarina, o Chapecoense venceu por 1-0, mas não foi o suficiente. Como o Criciúma venceu o primeiro jogo por 2-0, é o campeão catarinense. No estádio do Castelão, o Ceará empatou com o Guarani de Sobral por 1-1 e conquistou o tricampeonato cearense. No Campeonato Paraense, o Paysandu bateu o Paragominas por 3-1 e manteve a tradição de maior campeão do estado. E já que nós falamos de títulos, né, e segunda-feira é dia de títulos para a maioria dos estados, São Paulo viveu também uma tarde de sábado de mais um título, né? Moisés Lucarelli foi palco de mais uma grande final, a do Troféu Interior. Ponte Preta e Penapolense fizeram a final do Troféu do Interior. Acompanhe. Ponte Preta e Penapolense, donos de boas campanhas no Paulistão 2013, fizeram uma ótima final do Troféu Interior na noite deste sábado. O estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, recebeu um ótimo público. Festa do futebol do interior. E logo no início, aos 5 minutos, a Ponte Preta abriu o placar com Chiquinho. O atacante aproveitou a sobra da bola dentro da área e empurrou para as redes, 1-0. O Penapolense criou boas oportunidades para empatar. Aos 11, Guaru cobrou falta e Gualberto cabeceou por cima do gol de Bastos. A resposta da Ponte veio aos 27. Cicinho fez jogada individual e serviu Rildo, que bateu o colocado na saída de Marcelo. Antes do jogo recomeçar, o árbitro Leandro Bizio Marinho
mostrou o cartão amarelo para Fernando. 3 minutos mais tarde, o camisa 7 cometeu nova infração e foi expulso. Superior, a Ponte Preta aproveitou o fato de ter um jogador a mais e fez mais 2 gols. Aos 38, Rildo escapou pela direita e serviu William, que empurrou para as redes. 3 minutos depois, Pérez cometeu pênalti. O mesmo William, artilheiro da Macaca, cobrou no canto esquerdo, enquanto Marcelo foi para o lado oposto. Mesmo com o placar elástico, a Ponte Preta voltou com a mesma pegada ofensiva do primeiro tempo. Aos 5 minutos, Ramires serviu Chiquinho, que bateu forte para a defesa de Samuel, que entrou no lugar de Marcelo. E o técnico da Macaca, Guto Ferreira, também queria mais. Ele sacou o volante Aleph e colocou o meia Adrianinho. E aos 29, 2 minutos após entrar em campo, a estrela dele brilhou. Adrianinho bateu de fora da área e a bola foi no ângulo esquerdo do goleiro Samuel. Depois do quarto gol, a equipe campineira diminuiu o ritmo. Melhor para a equipe do técnico Pintado. Magrão rolou para o meio e Anderson Carvalho fez o primeiro. Já nos acréscimos, aos 46, Ramires derrubou Magrão dentro da área. Pênalti que Guaru cobrou, dando números finais ao duelo. Ponte Preta, bicampeã do troféu Interior, 4. Penapolense, 2. Festa da torcida Ponte Pretana. Parabéns, Ponte Preta. Foi mérito da Ponte, a Ponte jogou melhor. Nós tivemos algumas dificuldades e a Ponte se aproveitou disso. Tivemos condições de fazer um melhor resultado lá em Penápolis. Mas isso não tira o mérito da conquista da Ponte, que está de parabéns. A equipe de 2013, que foi a equipe que até aquele momento, em toda a história da Ponte, somou o melhor início de campeonato, melhor sequência de partidas invictas, foi vice-campeã, foi campeã do interior, né? Então isso aí tem um peso, né? Foi campeã do interior. Vencer sempre é bom, cara. Sempre é bom. Títulos, você iniciar uma temporada com conquista é sempre gratificante. Merecida, né? A Ponte Preta realmente foi o melhor time do interior, por mais que os outros clubes tivessem se esforçado bastante, mas a campanha da Ponte Preta foi realmente uma campanha extremamente expressiva. O São Paulo foi o melhor clube dentre os grandes na classificação, depois a Ponte Preta, ao meu ver, foi o melhor time do interior paulista e merecido esse título porque jogou muito mais bola. O Guto Ferreira teve o time nas mãos, soube ser um time bastante equilibrado durante toda a competição, teve alguns tropeços normais de uma competição muito equilibrada que é o Campeonato Paulista, uma competição extremamente forte, acabou saindo numa semifinal muito forte contra o Corinthians, né? Tomou uma goleada que não refletiu aquilo que a Ponte Preta realizou durante toda a competição, pegou um time grande, né? Numa tarde inspirada, mas é lógico que não desmerecendo esse time da Ponte Preta, que jogou muito bem e acabou merecendo esse título do interior e agora vem muito forte por uma competição também desgastante, uma competição duríssima que é o Campeonato Brasileiro da Série A, reforçando bastante também a Macaca, trazendo jogadores importantes, trouxe jogadores muito bons da equipe do Mojimirim, se reforçando bastante a Macaca, que promete fazer um belíssimo Campeonato Brasileiro, principalmente agora nesse início, porque tem aí 5 ou 6 rodadas, depois para a Copa das Confederações. A Macaca promete, nessas 5 primeiras partidas, promete conquistar vários jogos e depois aí arrumar essa intertemporada da equipe para depois seguir até o final do ano, fazendo aí um brilhante campeonato brasileiro e, se possível, ficar entre aí as 6, 7, 8 melhores equipes do campeonato brasileiro, se possível. Vamos falar de outro campeão, né? O Barcelona. O Barcelona que no final de semana acabou conquistando, através de números incríveis, comemorando seu 22º título espanhol. Uma façanha de um dos melhores times europeus. Veja a matéria. Os jogadores foram recebidos com aplausos pelo time do Valladolid. Mesmo sem Messi, que se recupera de uma lesão muscular, o Barcelona derrotou os rivais por 2-1. O craque argentino só foi a campo para comemorar o título com os companheiros. O Barça soma 94 pontos e segue agora em busca dos 100 pontos e assim igualar o recorde do Real Madrid.
Esse é o time do Barça, né? Quer conquistar cada vez mais e agora nessa expectativa de contar com o belíssimo jogador Neymar, se puder aí contar com outros jogadores também, que o Barcelona quer abrir os cofres para injetar outros jogadores importantes também nesse time, que já é bom. Imagine só como é que não vai ficar forte e ter um time aí praticamente de jogadores incríveis para a temporada de 2014. A Rede Família Televisão quer ficar cada vez mais próxima de você. Por isso, quem vai escolher o nosso slogan, aquela frase que identifica a emissora, vai ser você. Só ligar no nosso portal de voz, 0 operadora 19 96450917 e escolher a opção 3 e deixar a sua sugestão. O slogan escolhido vai ganhar prêmios aqui da Rede Família de Televisão. Então anota aí, 0 operadora 19 96450917 e escolher a opção 3. Nós já havíamos mostrado a preparação da etapa do Mundial de Motocross em Santa Catarina. Com as mais provas de ontem, o italiano Antonio Carioli dominou e venceu a corrida da categoria MX1. Enquanto na MX2, o líder do Mundial, o holandês Hellings, conquistou a vitória. Acompanhe. Uma trilha sonora estridente, mas que soa como música para os amantes do motocross. O giro do motor encanta ouvidos e alguns ouvidinhos também. Deixa tudo mais emocionante, a galera vibra. Os maestros parecem dançar amassando a terra batida. Mas o bailado serve apenas para a largada ser mais rápida. E aqui no Balneário de Penha, em Santa Catarina, um italiano pulou na frente de todos e ditou o ritmo da corrida. Sob a batuta do maestro Antonio Carioli, a moto número 222 foi a grande vencedora da etapa brasileira de motocross. O piloto italiano desafinou os oponentes e foi o vencedor da superfinal. Antônio Carioli diz que é sempre muito bom correr aqui no Brasil, ainda mais pelos incentivos que vem da torcida. Thales Vilardi foi o brasileiro melhor colocado, assegurou a 9ª posição. Tive um pequeno erro durante a corrida, acabei caindo, mas recuperei bem e consegui ser o melhor brasileiro e atingir meu objetivo. Grande finale do espetáculo, a festa é embalada pela melodia mais desejada pelos pilotos, o som dos aplausos da vitória. Tá aí, então, o motocross é sempre um espetáculo à parte, né? Motos maravilhosas, pilotos fazendo acrobacias interessantes. Deixa eu dar uma pesquisada aqui na internet, né? Algumas manchetes começam a pipocar, alguns assuntos interessantes. E a gente vai atualizando aqui o nosso público que está em casa. Você que durante todo o dia não teve a oportunidade de se atualizar, a gente faz isso a partir de agora. Acordo deixa encaminhada a rescisão de contrato de Ibson com o Flamengo. E o Ibson está negociando a sua ida para o Corinthians, né? Flamengo e Ibson cedem e chegaram a um acordo para equacionar as pendências. A rescisão do contrato deverá acontecer nesta segunda-feira e o jogador encaminhará um acerto com o Corinthians. A saída do volante representa um alívio para os cofres rubro-negros, né? Caso mantivesse Ibson até o meio do ano que vem, quando terminaria o vínculo, o clube desembolsaria mais de 15 milhões de reais. Para o jogador, por sua vez, a saída amigável significa receber uma dívida de aproximadamente 2,4 milhões, referente a direitos de imagem atrasados há 6 meses. Pelo acordo, o Fla pagará 100 mil mensais a Ibson até a data de que reapresentará o fim do seu contrato, né? O Flamengo terá que pagar aí 100 mil mensais referente a direito de imagens, dando um total de 2,4 milhões de reais ao volante Ibson. As negociações entre as partes se arrastaram durante a semana passada. Na sexta-feira, Valim Vasconcelos, vice de futebol, e Eduardo Duran, empresário do jogador, deixaram praticamente sacramentada a quebra do acordo. Então, com esse acordo, né, entre as partes, o Ibson deverá acertar a sua ida para o Corinthians. Tá aí, então, mais um jogador aí acertando a sua saída do Flamengo. É engraçado, né? O Flamengo fala em contratar grandes jogadores, mas está com uma pendência, né? De salários atrasados, direito de imagens atrasados com vários jogadores do elenco atual. Não é de se estranhar a situação do Flamengo, né? Que coisa, né? Alex Silva também, que está encostado no Flamengo,
segue sem proposta, né? A mesma solução encontrada pelo Flamengo para o caso de Y poderá ser aplicada a Alex Silva, afastado do grupo há mais de um mês e com um salário de aproximadamente R$300 mil. O zagueiro não recebeu proposta para sair. O clube, então, já estuda propor uma rescisão. 2 sondagens foram feitas na última semana, mas os interessados não discutiram valor com o rubro-negro. Para agravar essa situação, o Flamengo ainda deve 500 mil euros, cerca de 1,3 milhão de reais, ao Hamburgo, da Alemanha, referente à compra de 50% dos direitos econômicos do jogador em 2011, durante a gestão de Patrícia Amorim. O contrato do jogador vai até o meio do ano de 2014. Alex Silva já havia sido afastado no ano passado. É a atual situação do Flamengo. O Flamengo que herdou alguns jogadores da gestão passada, né? Da Patrícia Amorim, e por isso mesmo tenta equacionar esse problema. Outra notícia que pipoca aqui pela internet é da possível negociação, deixa eu ver aqui, do atacante do Santos. Deixa eu ver, vamos lá. A internet tá brava aqui, hein? A internet aqui tá brava. Vamos lá, Santos pode perder mais um jogador. O Santos está tentando a contratação de um jogador, que possivelmente deve perder mais um jogador. Muricy sobra o William José. O William José pode vir, só acredito com o contrato assinado, né? O técnico Muricy Ramalho adotou uma postura cautelosa para falar sobre o William José, que já está acertado com o Santos. A diretoria alvinegra, porém, ainda não anunciou oficialmente o atacante como novo reforço do Santos para a disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Os dirigentes adotaram uma postura para não desviar o foco do time para a final do Campeonato Paulista. Então não quiseram aí divulgar para não tirar o foco. Como o Campeonato Paulista já acabou, a possível divulgação da contratação do William José pode acontecer ainda essa semana. O William José é esperado na Baixada Santista nesses próximos dias. O Peixe não pagou pela transferência e herdou o empréstimo do Grêmio, válido até julho de 2014. Ele chega com o mesmo salário que recebe em Porto Alegre, algo em torno de 120 mil mensais, o dobro do que ele pagava o São Paulo, né? O clube que o defendeu em 2011, 2012. Para ter o William, o Santos precisou se acertar com Gustavo Arribas, dono do Deportivo Maldonado, clube uruguaio, do qual o atacante está registrado. Como é comum em negociações desse tipo, o investidor estipulou uma cláusula que obriga o Peixe a liberar o jogador em caso de proposta do exterior. Ainda tem essa ainda, hein? Caso surja uma proposta do exterior, o Santos tem que abrir mão do William José para um clube do exterior. Isso é complicado, né, rapaz? O Santos, imagine só, o Santos começa a jogar, dá certo no Santos, começa a fazer gol, aí vem um clube estrangeiro, compra o jogador, o Santos tem que liberá-lo imediatamente. O André está indo para o Vasco da Gama, né? O André, que decepcionou muito o torcedor do Santos, está indo para o Vasco da Gama. Essa negociação está sendo anunciada pelo clube vascaíno. Por isso mesmo, pai de André e Vasco torce para filho fechar. Muito grande, né? O vascaíno declarado, pai de André torce por um acerto, né? O pai do André, que é vascaíno. Lenilson confirmou que é um representante de André, terá uma reunião com o Cruz Maltino esta semana e mostrou otimismo. As partes vinham evitando falar do assunto, pois o jogador ainda disputava a final do Paulistão que ocorreu no domingo. O André já fala que é muito chato, né? E que cobra muito essa situação, jogando pelo Vasco. Morador de Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro, Rio dos Lagos, no Rio de Janeiro, Lenilson sempre nutriu o desejo de ver o filho vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então a possível saída de André, o representante de André, é aguardado no Rio de Janeiro entre segunda e terça-feira para definir detalhes do acordo. Com um salário, olhem só, hein, de algo em torno de R$300 mil,
O Cruz Maltino gostaria que o Santos pagasse metade desse valor. Então olha só que situação. O Santos praticamente quer se livrar do André. Porém, o Vasco não tem dinheiro, não tem 300 mil reais. Então uma possível saída seria: o Santos pagaria 150 mil e o Vasco pagaria os outros 150 mil e o André defenderia o Vasco neste campeonato de 2013. Vamos falar então Vamos ver então as imagens do jogo de Flamengo e São José. O terceiro jogo da série semifinal do NBB entre Flamengo e São José teve de tudo um pouco na noite desse domingo no Rio de Janeiro. Confusão entre jogadores, pressão dos mais de 6 mil torcedores que acompanharam a Arena da Barra, muitas faltas técnicas, quer dizer, houve muita coisa, né? Murilo deixando a quadra de maca após cair de mau jeito, acabou caindo meio virado, né? Acabou deixando a quadra de maca. Incontestável a vitória do Flamengo, quer dizer, houve disque-me disque, briga, simulação de cabeçada, brincadeira, houve de tudo aí. É uma simulação de uma cabeçada que não houve, bem na frente do banco de reservas, aí os dois acabaram tomando falta técnica. Houve de tudo nessa partida. E aí no final o Flamengo acabou vencendo e aí virando essa que foi uma partida muito boa, né? Uma pressão dos mais de 6 mil torcedores lá na Arena da Barra. O Flamengo acabou vencendo essa partida por 106-86 e virando essa melhor de 5 partidas, né? Tomara que essa situação aí não piore, que o Flamengo jogue basquete. O São José também vem fazendo um campeonato maravilhoso. Aí tem certas situações, olha lá. Aí os dois se encontraram cabeça com cabeça e aí ele acabou simulando que houve uma cabeçada lá. Tá vendo? Ele joga de propósito no rosto do jogador. Olha lá. Aí ele simula lá. Um encosta a cabeça no outro e acabou simulando que foi agredido. Aí falta técnica para os dois lados, acabou e pronto. E vão pro jogo, né? Brincadeira, tem certas situações que não tem condições de mudar e é assim mesmo. E basquete é assim, ainda mais quando chega nessa fase de playoffs, não dá muito para se fugir dessa situação. Pois até gostaria que o pessoal levantasse informações. Esse é o 5º jogo já. Depois a nossa produção vai ver em que jogo que nós estamos, quanto que está? 2-1 Flamengo. O Flamengo já virou, né? Estava empatado 1-1, o Flamengo já virou e pode ter a situação aí do Flamengo já decidindo essa partida. São a melhor de 5 partidas. O Flamengo acaba de virar esse playoff, tem a grande possibilidade aí de ir para a final desse novo Basquete Brasil, que a cada ano que passa vem sendo mais disputado. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação para você. Daqui a pouquinho o link de Governador Valadares falando dessa grande final do Campeonato Mineiro, onde o Atlético Mineiro, após uma reaçãozinha, o cruzeirense ficou entusiasmado com a reação do Cruzeiro. Abriu 2-0, mas depois o gol de pênalti do Ronaldinho acabou colocando uma ducha de água fria e o Atlético Mineiro se sagrou campeão mineiro. Daqui a pouquinho o Governador Valadares ao vivo com a gente, repercutindo esse título do Campeonato Mineiro. Daqui a pouquinho a gente volta então trazendo Governador Valadares ao vivo. É rapidinho.